Meus prezados, um bom dia a todos. Bom dia. Que alegria, e eu sei que falo por todos, que alegria estarmos aqui. Que coisa é esta que nós experimentamos no ambiente espírita? Há que até se atentar, se estudar o que significa estar presente no ambiente da casa espírita. Não é exatamente um templo, não é uma casa sagrada dentro de uma conotação mais ritualística, mais comum às igrejas ou religiões diversas. A doutrina, por assim dizer, ela aprofunda, propõe uma visão de profundidade, de interioridade. E com isso, ela descasca, ela desfaz esses elementos mais externos, apelando para que nós busquemos e alcancemos a essência da coisa em si. Porém, mesmo com esta visão mais abrangente e de profundidade, não há como negar a vinculação, a energia, o impacto que acontece em nós quando estamos presentes, participantes na casa espírita, do trabalho no ambiente espírita. Isso será motivo de grandes especulações, estudos, avaliações, porque nos dias de hoje, com os recursos da internet, nós temos a possibilidade de ouvir palestras de companheiros extremamente gabaritados. Certamente todos aqui recebem quase diariamente convites, não é? Endereços de internet para ouvir palestras as mais diversas e com aqueles que mais gostamos, que mais nos afeiçoamos, estando eles tão distantes de nós. Mas não é só isso. A reunião espírita, a participação espírita, eu afirmo e reafirmo, não é só conteúdo. Nós não vamos ao ambiente espírita somente para avaliar o cabedal, o conteúdo da exposição em si. Quantas vezes vamos à casa e a palestra não é aquela que mais nos agradou. E às vezes acontece que elas se repetem, mas isso não nos desmotiva a estar na casa. Porque conteúdo, nós vamos ler livros, nós vamos nos acercar de cursos. Estar na casa espírita é mais do que uma busca pelo conteúdo, é uma busca por uma experiência. Então, o que nós estamos aqui nessa manhã realizando é uma experiência, é um contato com o transcendente, com o espiritual. E isto nada pode substituir. Na minha área de farmácia, um dos tópicos que eu me lembro que mais me impactou foi a chamada farmacologia dos opioides ou opiáceos,
que são os derivados da morfina, heroína, codeína. E há um tópico muito interessante chamado síndrome de abstinência, que é um quadro pavoroso quando a pessoa é viciada nessas substâncias e decide abster-se dela. Goodman Gilman, que é o nosso livro texto da farmacologia, conta um episódio estarrecedor, que é quando a pessoa então decide: não vou usar mais essas substâncias. E o quadro é pavoroso, a ponto de, às vezes, o médico dá uma pequena dose, dá um substitutivo muito parecido para que a pessoa consiga viver. Tamanha é a sensação, a síndrome de abstinência, o quadro de falta que a pessoa sente. Deixando de lado esse aspecto tenebroso da síndrome de abstinência, imagine que ontem à tarde eu escrevi para um amigo meu da casa de Aureliano, brincando com ele, disse: se você estiver com síndrome de abstinência de casa espírita, vá amanhã no Magdala para você ter uma dosezinha. Eu acho que ele estava muito grave, porque ele veio. Isto é o que nos move, é esta busca que está por detrás de todas as nossas experiências, as nossas motivações, as nossas paixões. Hoje, meus amigos, brinquei com a Yara a última vez que estive com ela, e ela estava presente numa palestra. Yara, que problemão você vir aqui nessa palestra. Agora, o que é que eu vou falar no dia 24 para vocês? Pois eu comecei a perder a paz, a tranquilidade, desde o dia que a Yara foi. Alinhei, então. Não, mas ele só fez uma palestra, né? Depois é assim: nossa, e agora o que é que eu vou fazer no dia 24? E aí, alinhando algumas reflexões, me dei conta de alguns episódios, algumas notícias que foram veiculadas, notícias tristes, que foram veiculadas nos últimos meses, nas últimas semanas, que foi, assim, um processo de desencarnação relativamente próximos, que vieram como que em cascata, gerando uma certa comoção em nós todos, porque são pessoas muito conhecidas e a morte dessas pessoas abalaram, expuseram a dor de suas famílias. E eu lembrei então, nessas reflexões, primeiramente da morte do ator, comediante Paulo Gustavo. Pior ainda, porque ele é filho de Niterói. Isso veio para nós como um impacto. Os filmes dele que eu assisti, ele sempre tinha a ideia, a fixação, a preocupação de mostrar cenas de Niterói. E por tudo, né? A despeito de que alguém goste mais ou menos, o fato é que acompanhamos semanalmente a história de um sujeito jovem, com 42 anos. Eu, quando eu tinha 20, achava 42 velho. Hoje eu tenho mais do que 42, embora não pareça. E acho todo mundo junto jovem. 42 anos, jovem. Um moço na sua arte, querido, amado por milhões de pessoas. A maior bilheteria do cinema nacional. E durante semanas, a despeito de todo o arcabouço médico, profissional, uma medicina de ponta, esse moço variou entre a vida e a morte várias vezes. E nós acompanhamos a angústia dele e dos seus.
no dia da desencarnação, assistimos a entrevista de sua mãe, de sua irmã, e conseguimos ver uma senhora um pouco mais equilibrada, um pouco mais ciente, doída, sabe Deus como, e uma irmã muito abalada, não conseguindo às vezes dar entrevista, porque soluçava, chorando durante aquela entrevista. E eu vi aquela cena na televisão e ficava imaginando comigo, que coisa espetacular, que coisa divina é nós termos o Espiritismo em nossas vidas. Não que não vamos chorar, não que vamos deixar de sentir a falta, a ausência, como se alguém dissesse, ele está vivo, está vivo, ótimo, então passou tudo. Isso não existe. Uma coisa é você imaginá-lo vivo e aquilo se estanca, melhora, apaziguou o coração, mas não tira o sentimento de ausência, de falta, e é o que faz chorar. Além do Paulo, nós tivemos o prefeito de São Paulo, o Bruno Covas. De novo, um menino independente da sua filiação. O fato é que nós vimos um homem bracejando com a morte, de novo com todos os recursos médicos, com todo o aparato medicinal, naquela luta de como reagiria o câncer, quando ninguém sabe, nenhum médico sabe. Aposta-se nessa droga, nessa terapia, e vamos ver se essa coisa morre, desiste. Ele e o filho, de 14 anos, se não me falha a memória, os dois, o pai e o filho, guerreando, bracejando, lutando com a morte. E ela deu a última palavra. Na sequência, vimos a atriz Eva Vilma, que para aqueles que têm mais de 42, tem um significado enorme. Vimos várias peças, várias apresentações dessa mulher que se tornou pública. E por isso a morte dessa gente nos comove profundamente. E quando eu via tudo isso, lá do meu sofá, eu ficava vendo assim, meu Deus, que bênção é termos o Espiritismo em nossa existência. Que claridade é esta que nos faz chorar copiosamente. Mas chorando, nós fazemos diálogos, dizendo, olha, você vai ver quando tudo isso passar. É um choro esperançoso, doído, intenso, forte, mas ao mesmo tempo a sensação de que não acabou, de que não é a última palavra. Eu me lembro de uma cena, já tem muitos anos, um amigo meu que ganhou uma bolsa de estudos para estudar fora do país, passaria lá durante 5 anos, e no último dia dele, no Brasil, a família se reuniu, chamou os amigos mais próximos para o almoço, passarmos o dia juntos. E vimos aquele ambiente de festa na casa dele. Os irmãos, cada um levou uma lembrancinha, ele ia para um país frio, levou a lembrancinha de frio. A mãe se esmerou em fazer a comida que ele mais gostava. E de vez em quando vinha na sala e fazia uma brincadeira, uma piada assim, olha lá, hein? Olha lá se você vai casar lá e eu não conhecer essa nora, eu não vou querer ela. Criou aquele clima de alegria e vinha ela outra vez na sala e passamos um dia felizes.
até a hora de ir ao aeroporto internacional. Quando fomos ao aeroporto, ali ainda conversando, nós, amigos e os da família, né? A mãe dando aquelas piadas, aquelas brincadeiras, assim, olha, se você duvidar, eu apareço lá a qualquer hora. Enfim, quando esse menino, essa cena não apagou nunca da minha vida, da minha memória. Quando esse garoto, esse moço, se afasta de nós em direção ao embarque, né? E ele desaparece, quando ele some de nós para ir em direção ao embarque, à aeronave, aquela mulher, ela estava próxima à parede, ela deixou o corpo bater na parede e desceu, chorando. Mas chorava de tremer. E eu vi toda aquela encenação de que ela havia se programado fazer para o filho, a dizer a ele que está tudo bem. E quando ela sentou no chão do aeroporto internacional, sacudindo o corpo, chorando, pela falta do filho de 5 anos, chorando e sofrendo daquela maneira. É mais ou menos assim que nós, quando nos afastamos dos nossos, nós os enxergamos como tendo ido fazer um curso fora, que tem algum prazo, mas que nós também vamos ao encontro deles. Isso suaviza. Não é que o afastamento não doa, é que a perspectiva de que não é para sempre alivia um pouco o nosso sofrimento. Então, aí me lembrei das cenas de alguns episódios da literatura espírita e fiquei percebendo que, como nós somos ricos, como nós temos dádivas de Deus na doutrina, porque ela nos revela, ela nos amplia, ela nos esgarça a realidade espiritual. E nós hoje podemos, inclusive, imaginar esses nossos amores, essas nossas queridos e queridas na dimensão extrafísica. Me lembro aqui de um caso contado pelo Kardec no Céu e Inferno, no capítulo Os Suicidas, que fala de uma mãe, imaginem vocês, uma mãe tão devotada, que amava o filhinho de 21 anos, esse moço com uma doença grave e fatal. A cena transcorre quando ela vai ao quarto do filho, e sabendo que ele não ia sobreviver, ela o abraça e diz: meu filho, não se preocupe, estaremos juntos, estaremos próximos, muito em breve. O moço morre. Logo depois, algumas horas, as pessoas adentram a casa e vai procurar a mãe e encontra aquela senhora enforcada num cômodo mais interno da casa. Ocorre a evocação do moço, dias depois. E Kardec pergunta: mas você sabe o destino da sua mãe? Sim, eu soube. Pobre mãezinha. Pobre mãezinha. Não aguentou a falta e, sem o saber, atrasou mais tempo ainda o nosso reencontro. Logo depois, a mãe é invocada e ela se manifesta tão infeliz, tão desesperada e diz: meu Deus, eu fiz tudo para estar perto do meu filho.
desde o tempo em que eu o acalentei no meu ventre, e agora não o vejo, não o encontro, não sei onde ele está. E isso nós encontramos na codificação, gerando em nós uma reflexão de que o nosso desejo, às vezes, ele tem de ser adiado. Nós temos, ou deveríamos, amadurecer, que isso é um sinal de maturidade, quando nós postergamos, quando nós abrimos mão do prazer, do desejo imediato, para deixar que a vida flua na sua dinâmica, na sua realidade. Então, a doutrina, ao mesmo tempo em que ela nos amplia a visão e traz os nossos mortos do além para os nossos braços novamente, ela gera em todos nós também reflexões, responsabilidades, para sabermos como estamos conduzindo a nossa vida, como será a nossa vida no além, como que estaremos do outro lado da vida, já que ele existe de fato. E aí então, eu me lembro de um caso narrado agora por André Luiz. Foi isso, Yara, você atrapalhou a minha palestra, eu tive que ficar catando o caso para ficar fazendo a palestra. Então eu vou deixar aqui esses casos, porque foi o que deu para hoje. No capítulo 35, mas são cenas muito interessantes, muito fortes, certamente todos vocês têm relatos parecidos para fazer, mas é porque ao ler esses casos, eles me impactaram, eles me fizeram parar um pouco de ler e começar a pensar a respeito disso. Então não foi um passar de páginas, virar página automático, não. Quando eu leio isso, ou quando eu li, eu fiquei refletindo em torno disso, e daí o meu desejo de passar para vocês. O caso acontece, é narrado no capítulo 35 de Nosso Lar, chamado O Caso Silveira. O título do capítulo não é esse, mas é um moço, um senhor, chamado Silveira, que havia sido um comerciante na cidade do Rio de Janeiro. Um homem com a situação equilibrada, mas que em função de um revés financeiro, ele vai à falência. E devia um valor alto, uma quantia alta ao pai do André Luiz. Nesses dias que nós vivemos, dos anos de 2020 e 2021 com pandemia, quantos não são os casos de pessoas que tinham uma condição favorável, não ricas, mas equilibradas, e viram as suas vidas financeiras se despedaçarem, se demolirem em função dessas circunstâncias do mundo. Então podemos, assim então, com certa facilidade, imaginar esse homem, que era um homem digno, um homem responsável, mas que não tinha como pagar a dívida que devia ao pai de André Luiz. E a sua esposa, é a esposa do devedor, que se dirige para a mansão, para a casa de André Luiz, no Rio de Janeiro, para conversar com a esposa do pai do André, com a mãe do André, procurando intervir com ela, junto a ela, para que o marido tenha uma complacência, uma compreensão para com o marido, o devedor. Chega a casa, é bem recebida, e ali então, um pouco à parte, parece que o ambiente era amplo, ela se recolhe num determinado canto, e essa senhora, a esposa do Silveira, narra os últimos acontecimentos, dizendo que o marido é um homem bom, é um homem honesto,
mas que eles estão sofrendo privações seríssimas. E se então o credor, o pai de André, não aliviaria, estendendo, ampliando um pouco o prazo para ele saldar a dívida. Nesse momento, a mãe do André, de onde estava, por isso dá-nos a impressão que é o mesmo ambiente, ela volta-se, dirige para o marido e diz: meu bem, eu estou aqui com a esposa do Silveira, que me narra as condições deles. E eu então peço, quem sabe, querido, quem sabe você não consegue rever, aliviar, facilitar um pouco para essa família. O pai do André, cuja sorte no mundo espiritual nós sabemos, diz que ele lamenta profundamente. Era um eufemismo. Dizer que lamentava não era verdade. Mas dizia que lamentava profundamente, mas que a condição do Silveira, ainda sai com essa, que a condição do Silveira nem era das piores. Você vê como que a mente tem sempre um jogo, uma maneira. Havia credores, havia devedores com muito mais dificuldades que o Silveira, que infelizmente ele não conseguiria fazer nada pelo Silveira. A senhora, a esposa do Silveira, vê que não consegue, se despede da amiga, sai, e o pai do André, quando a senhora vai embora, ralha com a esposa, dizendo: você não faça isso. Você não se intrometa em questões financeiras, porque eu cuido disso nesta casa. Imagine que André Luiz se encontra com Silveira. Imagina André, já razoavelmente equilibrado, um dia, do nada, encontra-se com o devedor do seu pai. Está extremamente constrangido. O constrangimento que talvez esteja conosco em função da maneira como nós conduziremos nossas relações. Não é que a vida vai virar em função disso, mas certamente seremos mais cuidadosos com as relações, a maneira, os vínculos que nós temos aqui. Pois que se realmente, de verdade, somos imortais, se realmente falecido o corpo, nós vamos para o lado de lá, é muito factível que nos encontremos. André se encontra com o devedor do pai, o Silveira, que pela aparência, por tudo, demonstrava estar numa condição espiritual muito favorável. André, cabisbaixo, constrangido, envergonhado, ouve do Silveira, quando o Silveira se aproxima, assim: ô André, que bom te ver, meu filho. E faz uma pergunta muito interessante: como está o velho? Mas André percebia bondade, não havia nenhuma mágoa naquele homem que havia sofrido tanto em função da compreensão do seu pai. E não tinha outro jeito senão fazer comentário do episódio, pedir desculpas. Não, André, imagina, não se preocupe com isso, meu filho. O André Luiz chega a dizer que essa família teve de vender o piano para tentar pagar a dívida. Não se preocupe, meu filho. Nós desfizemos de muitas coisas. E a ponto de o Rio de Janeiro se tornou uma cidade muito cara para nós. O que nos obrigou a ir para uma cidade interiorana. E curiosamente, meu filho, isso foi de uma grande valia espiritual para nós. Irmos para uma vida mais simples no interior. E a prova é de que ele estava tão bem espiritualmente. Não se preocupe com isso. Eu estou muito bem. E quando estiver com o velho, dê-lhe o meu abraço. E abraça André. Nessa condição. E o nosso André Luiz,
está extremamente desconfortável, mas recebe o abraço do ex-devedor, do seu ex-devedor de seu pai. Então, tudo isso, meus amigos, a doutrina espírita nos traz. Essa maneira, essa possibilidade de ver o mundo espiritual e de alguma forma estudarmos sim nossas relações, os vínculos que estabelecemos, porque como é que nos depararemos com ele, ou com ela, com este ou com esta na vida maior, a partir de uma postura nossa mais errada ou mais certa? E esses episódios eu poderia aqui destilar vários e vários outros, mas a nossa hora vai longa. Mas eu não gostaria de sair sem antes relatar um único, último, que realmente esse me impressionou profundamente. E envolve o nosso Humberto de Campos, queridos. Eu não estou falando de nada além, mais de ninguém, além a não ser do nosso Humberto de Campos, que tinha o hábito de escrever em diário, nessa época em que as pessoas não ficavam o dia inteiro no WhatsApp. A pessoa tinha tempo de escrever em diário, e ele então ficava, anotava, fazia suas anotações em diário. E essas anotações, algumas, eram registros de conversas que ele havia tido com amigos, companheiros da sociedade do Rio de Janeiro, que naquela base do amigo, das confidências, dos segredos, esses homens haviam confessado, registrado, relatado para Humberto algumas cenas, algumas situações mais delicadas, mais comprometedoras, na base, como todos nós temos amigos com os quais fazemos essas confidências. Não sabendo ele que Humberto, aí de maneira inadvertida, registrava alguns desses episódios. E aí acontece que esse diário, ele deixa uma ordem, uma determinação, que esse diário só poderia ser aberto em 1950. Ele estava para desencarnar em 34 e deixa o seu diário enrolado num papel pardo, com assinaturas para que não fosse violado o envelope, e o coloca no cofre da Academia Brasileira de Letras, onde ele era o presidente de ocasião, deixando a ordem de que só pudesse ser aberto o seu diário em 1950, portanto, 16 anos depois da sua morte. Imaginando que 16 anos já era suficiente para a vida mudar, as pessoas se alternarem e a sociedade ser diferente. Imaginem vocês que 3 meses depois da morte de Humberto, ele dá a primeira psicografia pelo Chico. 3 meses depois. 2 anos depois, ele faz o prefácio da 2ª edição de Parnaso de Além Túmulo. Ele que havia feito uma crônica muito positiva a favor do livro Parnaso, do Chico, enquanto era presidente da Academia Brasileira de Letras. Só que foi tanta reação negativa de críticas em nome para o presidente da Academia, que ele, 2 dias depois, faz uma outra crítica, agora um pouco mais distante do Chico, já criando dificuldades, aventando algumas dúvidas a respeito da faculdade mediúnica. 2 anos depois, ele é convidado por Emmanuel
para escrever o prefácio da segunda edição de Parnaso. E ele começa dizendo: imaginem vocês como eu poderia pensar que eu estaria aqui hoje escrevendo o prefácio da segunda edição de Parnaso de Além do Túmulo. Durante esses anos, 16 anos, ele nos traz obras maravilhosas, as que nós comentamos, lemos, discutimos. Mas chega 1950, a autorização para abrir os seus diários, e a imprensa, ávida de notícias, ávida de grandes furos. Já em dezembro daquele ano, a revista O Cruzeiro e um outro jornal começa a publicar as primeiras manchetes do Diário de Humberto de Campos, e trazendo, obviamente, o registro envolvendo pessoas, vidas, segredos. Essas pessoas começaram a desenvolver um sentimento de tanta raiva, de tanta contrariedade para Humberto, que o Chico Xavier, imaginem, um médium, disse que se compadecia de ver Humberto de Campos entre os bambuzais de Pedro Leopoldo, chorando lágrimas de sangue por ter dado aquela autorização infeliz para abrirem e divulgarem o seu diário. Eu fiquei pensando, como é que uma atitude nossa, sem levar em conta a vida maior, pode redundar num efeito tão danoso para nós? Humberto já estava numa posição boa, espiritualmente falando, e ainda assim recebia da terra os dardos, as mentalizações, os golpes daqueles descontentes, porque estavam vendo 16 anos depois casos, histórias, segredos que eles pensaram ter morrido junto com Humberto. E em 1950 e nos anos seguintes, tudo vem à baila. Isso é muito sério, meus amigos. Isso nos traz reflexões profundas a respeito de como temos conduzido a nossa vida, como vamos viver as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas determinações. Porque se é verdade que somos imortais, se é verdade que o que morre é o corpo, que a consciência tudo que é nosso, tudo que nós somos, fora o corpo, tudo isso permanece, nós poderemos ter consequências sérias no mundo maior. Essas reflexões devem estar conosco. E daí eu tiro de Humberto de Campos uma outra frase extraordinária, em que ele diz assim: faça pelos outros o que puderes, enquanto estás a caminho com eles, porque é muito triste, depois de morto, o vagar pelos cartórios do mundo. Olha que mensagem! Nós, às vezes, não nos deparamos com a possibilidade de que essas pessoas que fazem parte da nossa vida e que são tão importantes, a ponto de serem responsáveis por dar sentido à nossa vida, nós achamos que vamos morrer juntinhos, com 1 segundo de diferença, um morre e o outro morre, fica ótimo. Não é assim. Nós devemos nos acostumar com a ideia de que essas pessoas que estão conosco, se não formos antes delas, nós haveremos de sofrer a dor da ausência delas.
em nossas vidas. Daí que a minha fala não é no sentido de um estraga prazeres. Estamos tão bem, tão felizes, agora vem esse sujeito aqui, lembrar que vamos morrer. Que coisa chata. Não é isso, não. Eu estou só dizendo para que nós valorizemos com toda a intensidade, com toda a impetuosidade do nosso coração, da nossa alma, essa pessoa que tem dado alegria e sentido à nossa existência. Talvez não precisemos nem falar com elas, mas basta que nós sintamos o quanto elas são importantes para nós, como que a falta delas simplesmente arrasará a nossa existência. Imaginem essas criaturas que estão na vida de vocês, que iluminam seus dias como um dia bonito de hoje, de julho, o nosso inverno iluminado. Imaginem como essas pessoas funcionam para nós no compartilhamento de uma viagem. Quando apontamos uma cena, um lago, uma estátua, num ato gostoso, prazeroso de partilhar, porque ver aquela estátua sozinhos seria totalmente sem graça. Mas quando temos alguém do nosso lado e que nós podemos partilhar e ela se alegrar, lembremos dessas pessoas, dos seus jeitos, dos seus cacuetes, da sua maneira de ser, de tudo que a faz aquela pessoa, e vejamos que elas são substanciais, elas são fundamentais para nós. E no exercício, digo, não de estraga prazeres, mas no exercício de conscientização, possamos nos dar conta do que vai ser a nossa vida, do que seria a nossa vida, se nós, quando elas saírem, quando elas partirem, essas pessoas que trazem luz e trazem calor à nossa existência. Porque, de novo, se nós não formos antes, nós haveremos de chorar a falta delas. Haveremos de lamentar e sentir a ausência dessas coisas que pareciam tão comezinhas, tão simples, mas que agora fazem uma imensa falta ao nosso coração. E quando elas partirem, meus amigos, quando essas pessoas se forem, sim, a tristeza virá, a falta virá, mas ao mesmo tempo possamos nos dar conta de que o tamanho dessa dor, o tamanho dessa falta, é porque essas pessoas foram incrivelmente importantes para nós. Por isso nós temos de bendizê-las terem aparecido na nossa vida. Por isso é bom termos por quem chorar, termos saudades, porque a força da saudade, a intensidade da dor, da falta, estará na razão direta do quanto essas pessoas foram importantes para nós. Saudade, já disse alguém, é o amor presente. Então, se essa saudade é grande, enorme, é porque esse amor é gigantesco e continua presente. E pela doutrina espírita, pela mensagem da Boa Nova, rediviva pelo Espiritismo, possamos nós agradecer a Deus a oportunidade de termos essas pessoas que enfeitaram, que coloriram, que trouxeram tanto bem em nossas vidas e pelas quais nós choramos. Qual seria a outra alternativa? O que poderíamos fazer para não sofrer a falta, a ausência? É não amar. A gente pode decretar, nos defender dessa coisa horrível que macera os corações, a falta de um ente querido. A saída é não gostar de ninguém. Mas
na medida em que nós nos permitimos isso, na medida em que nós vivemos esses dias tão calorosos, tão iluminados, tão felizes, agradeçamos a Deus, esses presentes na nossa vida, e sejamos os mais intensos, os mais íntegros, os mais fortes nessa relação. Claro que o amor haverá de se expandir. É claro que a meta é que a gente ame a humanidade inteira da mesma maneira. Dizem, pelo menos. Eu acho tão difícil. E aí eu lembro, eu faço a imagem, trago a ideia da pessoa que torce por um time de futebol. A imagem mais rápida, fácil que eu tenho disso. A pessoa torce pelo seu time no seu estado. É doente. A ponto de, às vezes, atacar, criticar, porque é o seu time. Mas aí, se o campeonato é estadual. Mas quando o campeonato envolve as Américas, aí ele já consegue ser bom, já não é meu time que está competindo. Aí ele já consegue torcer para o time que era inimigo dele, porque agora a questão é maior, agora é as Américas. Quando é a Copa do Mundo, desaparece todas as diferenças, porque serão jogadores de vários times. Olha aí, a gente torcendo por aquele infeliz que fez o gol contra nós numa partida. Vejam que é um exercício simples, mas que ainda que em coisas comezinhas já conseguimos fazer. Mas, embora a meta seja amar a humanidade intensamente, nós devemos começar isso amando alguém intensamente. Jesus diz que aquele que não é fiel no pouco não pode ser fiel no muito. Então, se nós formos nós mesmos intensos, vibrantes, apaixonados, estarmos conscientes da importância dessa pessoa em nossa vida e amá-las com todas as forças do nosso ser, sob risco de depois chorarmos durante anos a ausência, a saudade, a falta delas, haveremos de convir que vale a pena. Está valendo a pena chorar, porque durante muitos anos sorrimos, e através do Espiritismo, de novo, essa glória, essa bênção em nossas vidas, nós haveremos de voltar a sorrir de novo, e haveremos aí sim de pensar, nossa, como doeram esses anos que estive fora de você. Esse abraço que poderemos dar de novo, essa senhora cujo filho foi estudar fora, depois de 5 anos voltou a vê-lo. A mãe do Paulo Gustavo, os parentes, o filho do governador, do prefeito de São Paulo, os parentes da Eva Vilma, um dia haverão de se abraçar e chorar o tempo que passaram separados, enterros separados, mas agora estão vivos intensamente, numa dimensão onde não há morte. São essas as reflexões, queridos amigos, que eu gostaria de trazer para vocês nestes dias em que ainda estamos amedrontados com esse vírus terrível. A maioria de vocês aqui de máscara, com os cuidados necessários, porque é uma doença traiçoeira, é uma doença que a gente não sabe o tamanho do estrago que ela fará ao contato com o nosso organismo. Então temos de ter cuidado e temos de, sobretudo, valorizar os momentos felizes, os momentos bons que Deus tem nos dado no contato com essas criaturas. E aí, eu me lembro de Alda Pereira Pinto, né, uma poetisa carioca, que eu andava procurando um poema para terminar minhas palestras, e um dia eu fui a um recital de poesia, e uma poetisa, uma declamadora, declamou os versos da Alda. E eu fiquei tão impressionado, eu gostei tanto desses versos, que a Luiz Helena, a declamadora, me deu esses versos, escreveu para mim, eu os memorizei, e pasmem, um dia
eu tive a oportunidade de conhecer a própria autora. Eu fui conhecer a Alda Pereira Pinto. E achei muito interessante o nosso contato. E naquele dia ali, então, naquela cerimônia, eu declamei para ela o seu poema A Prece, em que diz assim: eu nunca serei pó, porque sou alma. Sou poesia e em pó não me farei. Morrerá o meu corpo e pouco importa que vire pó a minha carne morta, se desta carne livre eu volarei. Eu nunca serei pó, porque sou alma. O corpo, a alma é luz, seja luz negra ou dourada, e a luz não se rebaixa às sepulturas, onde desceu brilho lá nas alturas, ou mesmo lá no caos, abandonada. Eu nunca serei pó, porque sou alma, sou poesia, amor, adoro a vida. E brilharei na música e no verso, entre as estrelas claras do universo, quando da carne me encontrar despida. É esses, amigos, são mais ou menos esses versos que os nossos amados nos dizem, nos repetem, ainda que os nossos ouvidos não consigam ouvir. Que Deus abençoe hoje e sempre. Um bom dia.